Bom dia a todas e todos aqui presentes. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Ana Magalhães, sou diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP. E dou muito boas-vindas e estou muito feliz com a realização dessa mesa hoje. A exposição está em cartaz aqui em cima, vocês vão fazer a visita, vai estar voltando depois. E espero que vocês aproveitem essa conversa, né, entre três especialistas, né? O Chico que deve ter convido, o Maurício e o Chico. E, enfim, para aprender um pouco mais sobre esse artista que foi professor da universidade, tem uma importância muito grande para o país. Estela, muito obrigada. Imagina, muito obrigada a você. Bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada pelos vocês terem aceitado e vir me falar, meus queridos, e a gente vem conversando, o Chico já vem conversando há algum tempo, né, sobre o Maurício, o Yuri, Elô, agora, né, desde a exposição do MAN, então obrigada pela parceria, pelo companheirismo, pela troca. E obrigada também ao MAC por nos receber, por, sabe, acolher a exposição, foi incrível, obrigada. O PROAC, né, por estar financiando esse projeto, o Instituto, por estar, enfim, o Instituto em nome da Selma, de ter possibilitado tudo isso, de começar esse projeto de salvaguarda e comunicação do acervo do Maurício. Eu vou falar rapidinho, tá? A gente já passar, porque é aqui que importa. Mas eu só queria fazer um comentário sobre o porquê desse tema do seminário, da cidade como ideia, né? Arquiteto Maurício Nogueira Lima. Isso surge a partir do momento que eu começo a escolher as serigrafias, a escolher a documentação para essa exposição aqui no MAC. A documentação que está aqui, ela não estava prevista no projeto da exposição para o PROAC, eram só serigrafias, porém, com a dimensão do espaço, com a relevância do Maurício dentro da universidade, da USP, trazer essa documentação, para mim, foi essencial e de uma importância muito grande, porque me trouxe alguns pontos para pensar a produção do Maurício. A primeira, muito importante, essa categoria arquiteto-artista, que eu acho que a gente vai acabar comentando sobre isso, estava conversando com o Chico agora, a primeira exposição, que foi em Campinas, houve uma mesa redonda, a gente conversou muito sobre isso, eu e o Yuri, a importância desse lugar do Maurício, enquanto arquiteto, enquanto artista, e enquanto essa produção, seja projetos de casa, edifício, projetos de planejamento de feiras industriais, a pintura, como tudo isso, serigrafias, a comunicação visual, como tudo isso pode ser visto e deve ser visto como algo único, como um método construtivo, como um método concreto de produção. E aí, por isso que eu fiquei com isso na cabeça e eu faço referência também ao mestrado do Maurício, que é a cidade como ideia, a cidade da cidade para a cidade, que eu acho que é muito importante. Essa ideia da cidade, especificamente da de São Paulo, enquanto vivência, o Maurício, apesar de não ter nascido em São Paulo, cresceu e passou toda a vida aqui. Então, essa vivência, enquanto desde 30 até 99, e como experiência. Então, essa cidade de São Paulo como essa arena cultural, artística, urbana, de transformação, e o quanto isso reflete no trabalho do Maurício. É um começo. Como o Maurício disse, é um processo que a gente está aqui começando a pensar e construir. Vou passar para os nossos convidados. A sequência será a Elô, o Chico e o Yuri, 20 minutos para cada, depois a gente abre para perguntas, eu também vou fazer algumas colocações, e é isso. Obrigada a todos. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Eu me chamo Luísa Espada, eu sou parte aqui do corpo docente e de curadores aqui do MAC USP. E queria agradecer muito a Estela e o Yuri pelo convite de estar aqui com vocês hoje, fazer parte dessa mesa. É um prazer, uma honra. Eu vou fazer um disclaimer, que eu não sou uma especialista em Maurício Nogueira Lima. Recentemente eu organizei junto com o Yuri uma exposição sobre o Grupo Cultura no Museu de Arte Moderna
de São Paulo, né? Que se chamou Ruptura e o Grupo, foi no primeiro semestre. E nesse momento foi o momento que eu, né, me aproximei do Instituto e pude ter um contato maior com a obra do Maurício, ainda que não muito profundo. Espero poder ainda avançar nisso. Mas eu vou falar aqui, então, não como uma especialista em Maurício Nogueira Lima, mas como uma estudiosa do Grupo Ruptura e um pouco talvez como uma introdução às outras falas, como que eu vejo, sobre 2 pontos de como eu vejo a importância dele, o que me chamou a atenção na trajetória dele em relação ao Grupo Ruptura. Tá? O nome da nossa exposição, né, era Ruptura e o Grupo, porque tem uma discussão assim, entre especialistas sobre exatamente quem fez parte do Grupo Ruptura. Né? Porque a exposição inaugural do grupo, que foi em 1952, no antigo, né, na primeira versão do Museu de Arte Moderna de São Paulo, teve a participação do Leopoldo Haar, que era um professor do Instituto de Arte Contemporânea do MASP, onde o Maurício estudava, o Valdemar Cordeiro, que era o líder do grupo, Geraldo de Barros, a Válvula Sinal, Sacerdoto, foi Sacerdoto, e o Feira, eram 6, e o Chamon, só foram 7. Mas esse era o núcleo, né? E ali é um momento bem interessante, porque todos eles estavam fazendo ali estavam num momento de consolidação, acho que de poéticas, e todos tinham feito parte, as trajetórias são muito distintas, né? Alguns deles, como o Casimir Feira, o Leopoldo Haar, imigrantes europeus que vieram para o Brasil no imediato pós-guerra e que tinham uma relação com os movimentos abstracionistas que estavam também emergindo, né, nos seus países, Polônia e Hungria, coisas que a gente não fala muito, mas essas pessoas vieram para cá já com uma referência de arte abstrata, né? E o Valdemar Cordeiro, que era um artista italiano, que também tinha participado ali do núcleo de discussões sobre abstracionismo que emergiu em Roma no imediato pós-guerra, porque teve isso, né? Esses países, houve uma repressão muito grande durante a guerra das vanguardas, das discussões sobre arte moderna, vanguarda e abstracionismo. E no imediato pós-guerra, isso emerge com muita força. E esses artistas muito jovens participaram disso e vieram para o Brasil aí com essas ideias também. Então eu vejo muito esse Grupo Ruptura como uma também consequência desses processos, né? Então o Maurício não estava nesse núcleo primeiro do Grupo Ruptura, que apresenta um trabalho, né? É uma exposição em que não há uma unidade muito rígida entre as obras, entre os procedimentos. Alguns são mais próximos de um abstracionismo compositivo e outros já de uma ideia de arte concreta mais sistemática, né, trabalhando com conceitos matemáticos. Eu acho que é muito nessa fase de transição, assim, mas eles lançam um manifesto em que já reivindicam esse engajamento dos artistas com uma produção de design, uma intervenção da arte na vida prática, né, por meio do design e design gráfico, design, enfim, suas vertentes, e de uma ideia que eu acho que já dá para aferir ali o envolvimento da arquitetura, né? Porque seria também um braço, uma maneira da arte se espraiar na sociedade. Que eu acho que é muito isso que a gente vê depois na trajetória do Maurício. E aí, imediatamente, há discussões, né? Se o Maurício, algumas citações de que ele iria participar, mas acabou não participando desse primeiro núcleo. No fundo, o Maurício é um artista, eu acho que, por mais que não tenha participado
participado, me parece, da exposição inaugural do Grupo Cultura. Sim, ele foi do Grupo Cultura, não tem muito como negar, assim, porque imediatamente ele já estava ali muito próximo, né, e atuando junto com esse núcleo, que esse primeiro núcleo também se transforma rapidamente, porque o Leopoldo Harari, que é esse professor do Maurício, ele artista gráfico, ele também trabalhava com publicidade, né, ele faleceu em 1954, e o Anatol Ladislau era um artista que, ao longo dos anos 50, vai se afastando da geometria e vai se interessando por outros tipos de abstracionismo mais gestual, né? Vai se aproximando, vai se afastando das diretrizes assim, do grupo de cultura, e a gente vê que se agregam ali, vão se aproximando a Judith Lalan e o Hermelino Fiamini. Mas isso tudo é uma coisa ainda a ser discutida, eu acho, e pensada. Assim, acho que o que interessa para a gente, né, é observar que esses artistas que estão ali, que se encontravam, isso a gente sabe, se encontravam, se reuniam, discutiam, realmente a obra deles ao longo dos anos 50 tem muita afinidade, né? A gente pode ver muita relação entre pesquisas do Valdemar Cordeiro e do Maurício, da Judith Lalan, do Hermelino Fiamini. E, bom, eu acho que tem uma outra coisa que para mim foi bem importante nesse processo, né, de organizar a exposição, que o Maurício Nogueira Lima, ele vira também, eu acho, para mim, uma prova de um elo muito importante entre o Grupo Cultura e o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Bom, o MASP, né, vocês conhecem o MASP, não confundam com o MAN e MAC, todo mundo confunde. Mas o MASP tem aquela coleção, né, que a gente pode ver até hoje, de obras, enfim, barrocas, do século XIX, renascentistas, mas foi um museu que atuou desde o seu início, também isso às vezes se perde um pouco na história, como um atualizador, né, dos preceitos artísticos daquele momento. Era também um museu de arte moderna, né, e tinha esse viés de atuar através da revista Habitat, que era dirigida pela Lina Lombardi, e das exposições que eles faziam. Então, a gente vê na Habitat que era um veículo de divulgação do projeto pedagógico mesmo e do MASP, né? E ali estava muito presente essa ideia de romper com barreiras entre a arte dos museus e a arte do dia a dia. Não é à toa que eles criam, né, o IAC, que é a primeira escola de arte de design moderno do Brasil, né, o Instituto de Arte Contemporânea, que foi inaugurado em 1951, em março de 51, junto com a abertura de uma exposição de ninguém mais, ninguém menos que o Max Bill. E essa exposição era uma exposição que tinha projetos de arquitetura, projetos de design e projetos de design gráfico e de objetos, né? E junto com pintura e escultura. Então, ali ficava muito claro, né, essa ideia de romper aí com essas hierarquias, né? O MASP também, na mesma época, teve uma reforma, um museu que criou a sua sede e tal, para 2 andares, no prédio que eles ocupavam, e ali que eu acho muito assim, sintomático, emblemático e simbólico desse projeto, que era a vitrine das formas, né? Uma vitrine transparente, desenhada pela Lina Lombardi, que dividia o espaço do acervo antigo do museu das exposições de arte contemporânea. A primeira exposição que inaugurou esse espaço foi uma exposição do Le Corbusier, também nesses mesmos moldes, né? Um arquiteto artista que mostrava projetos de arquitetura, de design e pintura e outras obras. Então, e essa vitrine das formas, ela é uma vitrine que unia objetos da natureza, objetos antigos, assim, pré-históricos, até uma máquina de escrever do Olivetti, outros objetos eletrodomésticos. Era um pouco
forçar, né, ou sugerir que as pessoas olhassem para aqueles objetos sem uma hierarquia histórica, bem descontextualizados das suas circunstâncias históricas, mas para a gente olhar para a forma das coisas, uma maneira de valorizar essa questão formal. Agora, o que eu acho que para mim é bem interessante, porque assim, quando a gente vê a história do grupo Ruptura e da arte concreta, ainda há uma cisão, né? Apesar de todo mundo citar a exposição do MASP e do Max Bill, a gente não relaciona muito o grupo Ruptura com o MASP. Talvez porque me parece que o Pietro Maribaldi e a Lina, eles não defendiam, nunca eles falavam defendiam essa não hierarquia e essa proeminência do design, né, o papel do design naquele momento histórico, e não é à toa que tem textos sobre vitrines, por exemplo. O Leopoldo Harer era um vitrinista, né, e essa ideia de que a vitrine, até uma relação entre vitrine e museu, tem toda uma discussão sobre isso. A vitrine como um espaço público muito, muito importante e de mudar mesmo as feições da cidade, né? De levar aquele conhecimento de alguma maneira que está sendo ali discutido no museu para o espaço público, né? Então, olha só como as coisas vão se juntando, né? E aí eu acho que a presença do Maurício no IAC e como aluno do Leopoldo, eu acho que é uma oportunidade da gente olhar, eu acho que é uma pesquisa ainda a ser feita e a ser um assunto a ser desbravado, entender que, na verdade, talvez a cultura tenha bebido muito mais do MASP do que a gente colocou até hoje na historiografia, não só através da exposição do Max Bill, né? Ou não como isso como algo isolado, pontual, até porque o Geraldo de Barros também colaborava. Acho que talvez a figura menos presente no MASP fosse o Valdemar Cordeiro, que era também, né, o líder, e talvez por isso o MASP não há menções nos textos do Valdemar Cordeiro. É muito curioso, não há menções ao projeto do MASP, não há menções à exposição do Max Bill, não aparece como um problema para ele. Então, tem questões aí para a gente olhar melhor, mas aí a gente tem a gente tem um Maurício aí que acho que faz essa ponte importante. E aí, assim, não sei o que eu estou falando, não. Tem 10 minutos. Bom, eu queria... Outro momento que eu acho que também você deixa para as outras falas, né? Talvez seja assim, vocês retomem, porque eu acho que para mim foi importante nesse processo da exposição e que eu não conhecia, né? E que a gente tem pensado junto, né? Essa última fase do Grupo Cultura, que até o Maurício participa, né, das exposições, ele participa da primeira exposição nacional de arte concreta, que aconteceu em 1956 no Museu de Arte Moderna de São Paulo e depois, em 57, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E essa exposição ela é bem emblemática, porque é a primeira vez, né, já tinha um grupo Frente no Rio de Janeiro, que reuniu os artistas interessados em arte concreta, né, e faziam arte concreta no Rio, e o grupo Ruptura aqui em São Paulo, esses artistas em torno do Valdemar Cordeiro, que a gente chama ou não de grupo Ruptura, mas que na verdade a gente tem outras figuras também que trabalham com arte concreta em São Paulo que não estavam ligadas ao grupo Ruptura, né? Então, assim, essa exposição é a primeira vez em que grupos concretos de São Paulo e os concretos do Rio são reunidos. E é ali, a partir dessa exposição, que há um debate crítico super intenso nos jornais, principalmente entre Valdemar Cordeiro e Ferreira Goulart, Mário Pedrosa, vários outros críticos, né? E é super interessante, que demonstra muito assim, o lugar, né, do debate crítico naquele momento, porque eles percebem, todo mundo percebe imediatamente
certamente que há uma diferença entre aquelas produções. Há semelhanças, há cruzamentos, mas que os grupos estão trabalhando em torno de ideias diferentes. E uma das grandes questões do debate é o uso da cor nas obras, né? Então, assim, os artistas de São Paulo, que eram mais ligados a design, eram acusados de trabalhar a pintura quase como um desenho e não colocarem a questão da cor num segundo plano, como se a cor fosse só um preenchimento da forma que não tinha maiores consequências. Enquanto que os artistas do Rio, né, e aí pensando assim, Hélio Sica, menos Lígia Clark, mas talvez Aloysio Carvão, com certeza, seriam artistas que partiam em que a questão da Ivan Serpa, sem dúvida, mas em que a questão da forma e da cor como que nascia junto, né? Tá bom, eu já estou terminando. A forma e a cor nasciam juntas e que era uma coisa muito mais orgânica, muito mais integrada, e depois isso acaba tendo consequências mesmo, se você for pensar no que na obra do Hélio Sica, né, nos eventos espaciais e tudo mais. Mas então os artistas de São Paulo eram acusados principalmente pelo Ferreira Aguilar e pelo Mário Pedrosa de negligenciarem a questão da cor nas suas pinturas. E por outro lado, eu acho que vou parar por aí, para não alongar tanto. Mas outra questão importante é que é a partir desse debate que fica bastante violento em alguns momentos. O que eu ia falar? Por outro lado, o Valdemar Cordeiro ataca os artistas do Rio, e principalmente o Mancerro, por usarem cores como o marrom, que era tipo uma heresia usar o marrom, porque o marrom é uma cor de meio tom, uma cor que você faz na paleta e está muito ligada com a tradição renascentista de criar claros escuros, de criar volumes numa pintura. Está dando para entender isso? Está dando para compreender? Então, assim, o uso do marrom seria uma coisa completamente fora de uma ideia de arte concreta, que tinha que ser uma comunicação direta, que tinha que ser, né, na visão do Valdemar Cordeiro, uma arte muito objetiva que pudesse comunicar todas as culturas da mesma maneira, enfim, o marrom não seria permitido. Isso, enfim, isso que a gente não faz muito sentido hoje, aquilo virou uma discussão muito violenta nos jornais. O que eu acho curioso, já aqui terminando, fechar, que eu interpreto dessa maneira, e é uma coisa que eu acho muito interessante, é que logo em seguida, em 58, depois 59, tem um manifesto. Essa discussão é o germe, né, da discussão que depois vai levar ao lançamento do Manifesto Neoconcreto e a crítica das signatários do Manifesto Neoconcreto à arte concreta. Em seguida, o Valdemar Cordeiro, o Maurício Nogueira Lima e o Hermelino Fleming, outros também, mas eu acho que os três ficam mais claro, trazem a questão da cor para o centro das suas pesquisas. No final dos anos 50, eles estão praticamente, eles param de se preocupar com a forma e investem em pesquisas pictóricas. O Valdemar Cordeiro começa a pintar com um spray, né, para pintar carro, assim, e não tem mais forma, né? Tem ali tem uma forma totalmente diluída nessas manchas coloridas. Tem ali estruturas formais geométricas, mas os limites já estão totalmente perdidos, né? A cor vai entrando uma na outra. E o Hermelino Fleming começa a sua pesquisa com as retículas, né? E o Maurício Nogueira Lima também. Eu não conhecia essa parte da pesquisa dele, a gente trouxe algumas obras. E aí que eu acho que tem um salto importante de interpretação, que é,
a gente sempre fala, né? Nos anos 60, e aí você ajuda a ver se eu estou viajando. Tá? Nos anos 60, nos anos 60 eles vão fazer uma arte, eles vão se aproximar de uma arte pop, né? Enfim, muito especificamente, depois a gente pode até entrar nisso, não é a arte pop americana. Mas eles, né, eles têm esses cartazes, eles olham para a publicidade, para a imagem publicitária e talvez façam cada um do seu jeito uma crítica daquele tipo de imagem, né? E no caso do Hermelino Fiamminga, ele entra ali olhando para as retículas da formação da cor, né? Nos processos gráficos, né? Então eles já estão olhando para esse mundo das imagens, o mundo da cultura de massa dos anos 60 que vem com toda a força, só que eles entram nisso pela estrutura da imagem, né? É como se, porque na arte concreta eles estão questionando, um questionamento da representação. É uma obra quase literal, né? Na sua concretude ali, nas suas cores, na sua geometria. Ela é o que ela não remete a nada, ela é aquilo que ela apresenta. É para ser literal, essa arte concreta. Quando eles são jogados nesse outro mundo, com outras questões dos anos 60, me parece que eles vão olhar para aquelas imagens super persuasivas da publicidade, da propaganda, e vão analisar essas imagens no seu filigrama, como que elas são constituídas. Por isso, estudar a formação da cor por meio de retículas. Isso fica muito claro na pesquisa do Fiamminga, mas eu acho que o Maurício também me parece que entra por ali. Eu vou terminar por aqui. Obrigada.